Olá, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu preparei uma fanart especial. Se vocês me acompanham nas minhas outras redes sociais, principalmente no Twitter, vocês sabem que algumas semanas atrás eu postei esse desenho aqui, que é um desenho do Jake Long, o Dragão Ocidental, e da Jennifer Lee, de A Vida e as Aventuras de Jennifer Lee. E esses são dois desenhos animados que fizeram muito sucesso nos anos 2000. E tem muita treta envolvendo esses dois desenhos também, porque se você assistir aos dois, você consegue perceber semelhanças, assim, gritantes. Então tem uma treta de plágio envolvendo os dois desenhos que eu vou explicar melhor aqui no vídeo de hoje. Só que como o Jake Long e a Jennifer Lee são muito parecidos, eu achei que seria legal fazer uma collab dos dois, fazer os dois juntos, porque não? Eles nunca se encontraram, mas eu acho que os dois se dariam muito bem. Então no vídeo de hoje eu vou desenhar os dois juntos mais uma vez, só que dessa vez com todos os amigos deles, todo mundo junto, o grupo todo junto. Então antes de irmos pro desenho, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ajuda muito na divulgação. E não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais também, o link pra elas vai estar na descrição do vídeo. Então sem mais demora, bora desenhar! Como vocês podem perceber, esse desenho é meio que uma continuação do outro desenho que eu fiz, do Jake Long e da Jennifer Lee. Aquele meu outro desenho fez muito sucesso e vocês gostaram muito dele, então eu decidi fazer a turma inteira, né? 7 personagens, de corpo inteiro, numa perspectiva diferente. Nem dá tanto trabalho assim, é facinho. Só demorei o quê? Uma semana pra fazer? Mas enfim, pra quem não tá entendendo direito esse desenho, eu fiz o Jake Long com os 2 melhores amigos dele e a Jennifer Lee com os 3 melhores amigos dela. Eu resolvi desenhar todo mundo junto, numa turma só, sendo um besties, amigos, crossover. Porque assim, eu não sei se vocês lembram, mas os 2 desenhos do Jake Long e da Jennifer Lee, eles tinham muitas semelhanças, eu vou falar melhor aqui no vídeo. Só que eles nunca tiveram um crossover, ou seja, nunca teve uma junção de desenhos, nunca teve um encontro dos dois, oficial. E eu acho que eles seriam ótimos amigos, então eu resolvi fazer todo mundo junto, como se realmente tivesse acontecido esse crossover e como se todos se conhecessem e fossem amigos. E pro vídeo de hoje eu não gravei o processo de sketch nem o processo de line art, porque senão o vídeo ficaria assim muito enorme, muito grande. Então eu resolvi gravar só o meu processo de pintura. Mas então eu gostaria de contextualizar vocês e explicar mais sobre esses 2 desenhos. Jake Long, o Dragão Ocidental, e A Vida e as Aventuras de Jennifer Lee foram 2 desenhos animados que fizeram sucesso nos anos 2000. E eu vou fazer aqui uma recapitulação dos 2, então eu vou começar falando do primeiro. Jake Long, o Dragão Ocidental, foi um desenho do Disney Channel, criado pelo Jeff Gould e teve sua estreia na TV norte-americana em janeiro de 2005. Aqui no Brasil, ele também chegou a passar na TV Globinho. O desenho contava a história de um adolescente, o Jake Long, tinha poderes mágicos e conseguia se transformar em um dragão. Ele era treinado pelo seu avô, que era seu mestre, e tinha as responsabilidades de lutar contra criaturas mágicas malignas e manter o equilíbrio entre o mundo mágico e o mundo normal. No meio disso tudo, ele também tentava equilibrar a sua vida de adolescente com as suas responsabilidades de dragão. Ele tinha um grupo de amigos, o Spud e a Trixie, e os 3 eram skatistas. E agora falando sobre A Vida e as Aventuras de Jennifer Lee, ele foi um desenho da Cartoon Network, criado pelo Judge Winnick e teve sua estreia na TV norte-americana em maio de 2005. Aqui no Brasil, o desenho também foi televisionado no programa Bom Dia e Companhia do SBT. Ele conta a história da Jennifer Lee, que é uma adolescente que possui habilidades mágicas que foram herdadas da sua avó
paterna. Essas habilidades consistem na capacidade de enxergar monstros. E ela é responsável por lutar contra essas criaturas malignas para manter o equilíbrio entre o mundo mágico e o mundo humano. E é claro, o desenho mostra essa adolescente tentando conciliar a sua vida normal de adolescente norte-americana com os seus deveres e responsabilidades como guardiã mágica. A Juniper também tem 3 melhores amigos, a Judy, o Roger e a Ofélia. Bem, a partir daí eu acho que vocês já enxergaram algumas semelhanças, mas agora eu vou falar especificamente sobre todas as semelhanças que existem entre Jake Long e Juniper Lee. Começando pelos personagens principais. Os dois eram adolescentes sino-americanos, ou seja, eles eram americanos com descendência chinesa. Os dois tinham cabelo pintado, né? Aquelas mechinhas bem e-boy e girl. Eles também andavam de skate, apesar de que isso era bem mais evidente com o Jake, porque o Jake fazia parte de um grupo de skatistas. Já a Juniper, ela era vista mais raramente andando de skate. Os dois possuem poderes mágicos que foram herdados pelos seus pais. No caso do Jake, pela família materna, e no caso da Juniper, pela família paterna. Além disso, os dois possuem a figura dos avós como uma figura de mestre e de guia. O Jake tem o avô dele e a Juniper a avó dela. Sem falar em outras semelhanças como um irmão mais novo irritante e um cachorro falante na família. A gente pode ver um pouco de semelhança no ciclo de amigos deles também, como por exemplo, os dois têm uma amiga durona, que no caso do Jake é a Trixie e no caso da Juniper é a Ofélia, e eles também têm um amigo meio bobão e atrapalhado, que no caso do Jake é o Spud e no caso da Juniper é o Roger. Os dois adolescentes também têm um interesse romântico, mas eu não acho que esse interesse romântico seja muito parecido nos dois casos. E também é super comum personagens principais terem um interesse romântico e amoroso, então assim, eu não considero isso como uma semelhança muito grande. Até porque no caso do Jake, o interesse romântico dele era a Rosa, e pra quem não lembra, ela era a filha de um dos vilões principais da série, e ela também assumia a identidade secreta de caçadora. Ou seja, o Jake e a Rosa eram meio que inimigos. Só que eles não sabiam disso. O Jake não sabia que a Rosa era caçadora e a Rosa não sabia que o Jake era o dragão ocidental. Agora, no caso da Juniper, o interesse romântico dela, que era o Marcos, era só mais um colega normal dela, sabe? Não tinha esse conflito igual tinha no dragão ocidental. Bem, depois que eu já falei todas essas semelhanças, vocês devem estar aí pensando, plágio, né? Obviamente, foi um plágio, um copiou o outro. Só que o que acontece? Nunca ninguém veio à tona falar sobre o assunto, ou seja, não teve nenhuma nota oficial ou uma notícia oficial realmente assumindo que teve um plágio ou que teve uma cópia em algum momento. Então, eu fui fazer minha pesquisa e tudo que eu achei foram suposições de fãs. Tipo, não tem ninguém, sabe? Um criador não chegou e falou, você me copiou. A Disney não chegou e falou que a Cartoon Network copiou ela ou vice-versa, sabe? Então não tem como a gente afirmar de fato, apesar de que as semelhanças são muito gritantes. Outra coisa também é que a gente não consegue saber quem copiou quem, né, no caso. Aí vocês podem virar pra mim e falar assim, mas Luli, você disse que o Jake Long foi lançado em janeiro de 2005, enquanto o Juniper Lee foi lançado em maio de 2005. Sim, mas 4 meses é um tempo muito pequeno para você criar uma série de desenho animado do zero. Sem falar que só porque o Dragão Ocidental foi lançado primeiro, não tem como a gente afirmar se ele foi criado primeiro. Os processos de pré-produção de uma série animada podem demorar anos. Desde os primeiros surgimentos da ideia até o lançamento, muitas coisas podem acontecer. E a gente não sabe qual desenho começou as produções primeiro. E mesmo se a gente soubesse qual começou as produções primeiro,
a diferença de tempo entre os dois é muito curta, então não teria como a gente saber qual criador pensou na ideia primeiro. Porque, por exemplo, se Jake Long tivesse sido lançado 5 anos antes de Juniper Lee, aí a cópia ficaria mais evidente, né? Só que assim, foram meses de diferença. Meses, só 4 meses. Então assim, até onde a gente pode supor, as duas produções aconteceram ali no mesmo momento. Aí a gente realmente teria que ver quem foi que pensou primeiro nessa ideia. E aí é com os criadores, e os criadores nunca falaram sobre o assunto, então fica aí no ar. Sem falar que, do mesmo jeito que um pode ter copiado do outro, os dois podem ter se copiado mutuamente. O criador de um ia lá, criava um conceito, aí o criador do outro ia lá e roubava esse conceito e vice-versa, sabe? Aí ficava um copiando do outro. Mas não tem como a gente saber, porque nenhum dos criadores veio à tona falar sobre o assunto. Muito menos as emissoras, tipo, ninguém chegou e falou, eu pensei nisso aqui primeiro. Então, o que nos resta são especulações ou apenas acreditar que foi uma grande coincidência, o que eu duvido. Eu acho que são muitas semelhanças em detalhes muito específicos para ser só uma coincidência. Mas então, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Você acha que foi plágio mesmo? Você acha que o Dragão Ocidental plagiou da Juniper Lee ou a Juniper Lee plagiou do Dragão Ocidental? Ou você acha que foi apenas uma coincidência, sabe? Uma coincidência do acaso? Os dois caras tiveram a mesma ideia, mais ou menos na mesma época. Mas agora, deixando essas inimizades de plágio de lado, por que não teve um crossover? Eu sinto que a Disney e a Cartoon perderam uma oportunidade de ouro aí. Porque assim, eu sei que elas são empresas rivais e as chances disso acontecer são muito baixas. Mas podia rolar uma trégua, sabe? O dinheiro que elas iam ganhar com esse crossover. Eu tenho certeza que ia fazer muito sucesso o encontro do Jake Long com a Juniper Lee. Sem falar que esse murmurinho do plágio ia ajudar a situação, porque as pessoas já falavam sobre esses desenhos de um copiar o outro, e como ninguém veio a público falar, foi ele que me copiou, as empresas podiam simplesmente usar isso como uma jogada de marketing, usar todas essas especulações a seu favor. Porque eu acho que o Jake Long se daria muito bem com a Juniper Lee. Imagina os dois lutando contra monstros, ia ser incrível. Porque assim, a Juniper Lee, eu lembro que ela não podia sair da cidade dela, por conta do cargo de guardiã mágica que ela tinha. Tipo, tinha algum rolê que ela não podia sair da cidade dela. Só que aí o Jake podia ir pra cidade dela. Sei lá, eles inventavam alguma coisa pra fazer com que os personagens de Dragão Ocidental se encontrassem com os personagens de Juniper Lee. Ia ser incrível e assim, combinar, os dois iam combinar muito bem, sabe? Eu acho que os dois desenhos iam se unir assim, de uma forma muito legal. O traço de desenho deles, agora falando sobre o traço mesmo, é bem diferente. Mas eu acho que isso não seria um problema, até porque já ocorreram crossovers com desenhos de traços diferentes. Que assim, eu vou puxar na memória agora, hein? Vocês fiquem espertos que eu vou puxar lá na memória. Vocês lembram do desenho do Lilo e Stitch? E eu não tô falando do filme, eu tô falando da série animada da Lilo e Stitch. Então, já aconteceu um crossover da série animada da Lilo e Stitch com a série Hora do Recreio. Quem lembra de Hora do Recreio? Também era uma série muito antiga da Disney. E assim, já teve um crossover das duas, tipo assim, uma não tem nada a ver com a outra. Gente, não faz o menor sentido, sabe? Tipo assim, uma série não tinha nada a ver com a outra. Eu nem lembro qual que foi a desculpa que eles deram pra esse crossover acontecer. Tipo assim, eu não lembro direito do episódio, mas eu lembro nitidamente que aconteceu, porque esse foi um crossover que me marcou. Porque eu lembro que eu estranhei muito na época. Mas, tipo, os dois desenhos, eles têm traços completamente diferentes, e no quesito de traços,
traço de desenho não gerava tanto estranhamento, tipo assim. Eu acho que o estranhamento veio mesmo pelo tema das duas séries, né? Tipo assim, eu nem lembro sobre o que era o episódio, tipo, o que unia a Lilo e Stitch aos garotos de Hora do Recreio. Mas se aconteceu esse crossover nada a ver, por que então não aconteceu Jake Long e Juniper Lee, gente? Poxa, Disney Channel e Cartoon Network perderam a oportunidade de ouro. E, gente, fazendo um adendo aqui, quando eu fui pesquisar pra pauta desse vídeo, eu descobri que a série da Lilo e Stitch teve um crossover com Jake Long, Dragão Ocidental, Kim Possible e a Família Radical, que era outra série da Disney. Então, assim, gente, Lilo e Stitch fez crossover com Deus e o Mundo. Como assim? Eu tô chocada, tô passada. Podia ter Lilo e Stitch, o Dragão Ocidental e Juniper Lee, todo mundo junto. Mas então, vamos falar um pouco sobre o desenho agora, né, que eu estou fazendo aí. Como eu disse no início do vídeo, eu não filmei a parte do rascunho, senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas eu acho que a parte da pintura realmente também é bem interessante. E assim, deu muito trabalho, né, porque são 7 personagens, todos eles estão em pés e dá um trabalhão pra pintar todo mundo. E a parte do sketch também foi bem demorada, eu não filmei, né, mas eles estão numa perspectiva um pouco diferente, eles estão sendo vistos de cima, assim. Tem umas perspectivas diferentes aí, que deram mais trabalho pra fazer. Eu usei essa foto aqui que eu achei no Pinterest de referência, mas eu tive que adicionar mais personagens, né? Porque na foto de referência que eu peguei tinha só 4, então faltavam 3 personagens para serem adicionados. E o Jake, que tá no centro, eu tirei uma foto minha, eu mesma tirei uma foto minha de referência, porque eu não estava achando nenhuma referência que, sabe, encaixasse aí. E é assim mesmo, tá, gente? Se vocês não acham referência no Pinterest ou no Google ou em qualquer outro site aí pela internet afora, vocês podem tirar as suas próprias fotos de referência. É muito recomendado e até muito mais fácil, porque você pode escolher a pose, né? Literalmente, você faz a pose que tá na sua cabeça. No caso do Jake aí, o fato de eu ter um tripé ajudou bastante, né? Tipo, eu coloquei numa estante alta aqui do meu quarto, o meu celular no tripé pra tirar minha fotinha, porque realmente a posição da câmera, ela tava muito alta. Então, se você estiver tirando suas fotos próprias de referências, talvez você encontre problemas aí, né? Tipo, se você quiser uma perspectiva mais diferente, uma perspectiva mais ousada, talvez você tenha dificuldade de tirar essas fotos. Mas mesmo assim, eu recomendo bastante vocês começarem a tirar suas próprias fotos de referência. Eu faço muito isso, principalmente quando tem poses específicas que eu não consigo achar fotos na internet. E os outros 2 que estão mais atrás, a Judy e o Roger, eu fiz eles de cabeça mesmo, sabe? Não usei fotos de referência pra eles, não. E pra esse desenho, eu queria uma iluminação, assim, um pouco diferente. Eu queria fazer uma ambientação que parecesse que eles estavam num pôr do sol, assim. Então, assim, de início, eu não tinha pensado em colocar sombra, sabe? Eu tinha pensado em deixar as cores mais chapadas e realmente só as texturas que eu adicionei em cada um. Mas aí depois eu vim com essa ideia de pôr do sol, aí o que eu fiz? Adicionei sombra em todo mundo. Aquela camadinha superior com o efeito multiply, sim, perfeitinha. Então, depois que eu já tinha feito as cores bases de todos os personagens, eu fui passando um por um com uma camada de multiply, fazendo as sombras. E além disso, eu coloquei uma camada em multiply em cima de todo do desenho inteiro com uma cor mais alaranjada para ficar com esse efeito laranja mesmo, de pôr do sol. E aí, nessa camada superior de multiply, eu fui recortando não, né? Eu fui apagando as partes onde a luz do sol incidia nos personagens.
porque eu pensei que o sol estaria se pondo e os raios solares estariam incidindo atrás deles, né, atrás do grupo, mais pro canto esquerdo. Então eu demarquei aonde estaria incidindo essa luz forte, né, e depois eu passei um efeito em cima com o Luminosity para dar essa sensação de brilho, sabe, de brilho intenso. E assim, eu vou ser sincera de que no processo eu não tava muito gostando do resultado e tal, eu tava meio cética, não tava saindo do jeito que eu tava imaginando na minha cabeça, eu fiquei um pouco nervosa, mas eu acho que no final eu acabei gostando, sabe? Tipo assim, eu aprendi a gostar desse desenho. A camada de Luminosity acabou me ganhando no final. Ela sempre me ganha no final. Em falar nisso, faz um tempo que eu não faço uma arte assim com uma iluminação diferente, né? Faz um tempo, tô até com saudade. Quem sabe vem aí mais um tutorial de iluminação. Deixa aí nos comentários se vocês estão sentindo falta dos meus tutoriais de iluminação. Outra coisa que eu gostei muito desse desenho foi a sombra projetada deles no chão. Tipo assim, é um negócio muito ridículo, mas... eu gostei muito dessa sombra projetada que eu fiz, eu fiquei muito orgulhosa da minha sombra. Mas então é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse desenho e o que vocês acharam do vídeo de hoje, se vocês gostaram do tema, se vocês gostariam que eu falasse de mais desenhos animados antigos aqui no canal e qual é o crossover que você sempre sonhou que acontecesse e nunca aconteceu. Quando eu postei meu primeiro desenho do Jake e da Juniper no Twitter, muita gente veio falar sobre o Danny Phantom. Muita gente falou que queria um crossover do Danny Phantom com a Kim Possible. Top, hein? Iria ser top também. Ou então que o Danny Phantom fosse incluído nesse grupo aqui que eu tô desenhando, né? Se fosse o Jake Long, a Juniper Lee e o Danny Phantom. Só que aí eu acho que o Danny Phantom ficaria um pouco deslocado, sei lá. É porque o Jake e a Juniper são basicamente o mesmo personagem, né? Então, assim, eles são muito iguais. E o Danny Phantom é uma coisa mais diferente, um conceito mais diferente. Só que mesmo assim tem a ver com o sobrenatural, né? Magia, ele virava um fantasma e tal. Mas então deixa aí nos comentários qual crossover seria o seu crossover dos sonhos. Então, gente, o desenho ficou assim. Eu gostei muito do resultado dele, eu achei muito legal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dele. Não se esqueça de que eu vou postar esse desenho nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no Twitter. Então vai lá deixar seu like e seu comentário também. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima!